Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós teremos um convidado mais do que especial, o Eduardo Gonçalves, que eu acho que é conhecido de todos os que estão presentes. Já vou inserir. Então nós temos hoje um convidado mais do que especial, Eduardo Gonçalves, que já entrou. Olá, Olá, meu caro. Eduardo. Como vai? Boa noite. Tudo bem, Odar? Boa noite, tudo bem? Tudo certo e contigo? Tudo tranquilo. Prazer estar aqui falando com você e com seus seguidores, meu camarada. Prazer é todo meu. Estava já introduzindo aqui, uma grande satisfação receber o Eduardo Gonçalves, que é uma referência efetivamente aí no campo das estratégias para estudos para os concursos. É um indivíduo que eu já acompanhava o trabalho antes mesmo de ser aprovado nos certames. E o procurador da República aceitou gentilmente vir aqui falar sobre estudos para concursos na faculdade. Na verdade, é um tema que surgiu porque de tanto perguntarem, tanto eu indicar o Instagram dele, eu disse, bom, vou chamar o Eduardo para falar sobre o tema aqui, deixar uma live salva para o pessoal, porque é um tema recorrente. Eu vejo que muita gente quer estudar para concursos desde a graduação e tem muita dúvida sobre isso, né, Eduardo? Sim, eu acho que é um dos temas que o pessoal mais tem dúvida aqui, na verdade. Eu recebo muita pergunta. Bom, vamos lá. Inicialmente, queria te agradecer aí pelo convite também, né? Fiquei muito feliz com a sua lembrança, fico feliz com as suas marcações, sempre que você indica aí, eu fico feliz. Acompanho seu Instagram já tem um tempo, gosto bastante da forma como você ensina o direito penal para a galera. E não só direito penal, né? Ensina o pessoal a estudar para concurso, e especialmente direito penal. Enfim, brigadão mesmo pelo convite. Quanto ao tema, eu acho que é bastante interessante. Veja aqui que os concursos estão cada vez mais concorridos, então quanto antes a pessoa começar, o candidato começar a preparação, aí eu acho que é melhor, né? Porque é uma longa caminhada. O pessoal acha que vai terminar a faculdade, tá na porta da aprovação e não é bem por aí, né? É uma caminhada um pouquinho longa ainda. Enfim, brigadão e vai ser uma satisfação falar com o teu público aí. Com toda certeza, o quanto antes quem já tem certeza do que fazer começa a se preparar, é interessante. Eu, particularmente, não tive essa trajetória e eu tenho o costume aqui de falar das coisas que eu vivi ou que eu sei, né? E quando eu estudava para concursos, eu cheguei até a adquirir alguns editais esquematizados lá do método ERG, né? E foi, na verdade, o primeiro material, essa é até uma história interessante, foi o primeiro material que me disse uma verdade sobre o concurso público, né? Porque logo no início do método eu me lembro que havia uma proposta de cronograma para reta final, e ele dizia, se você não está ainda preparado para esse estudo de reta final, você não pode fazer isso. Você precisa de mais tempo e a previsão, se eu não estava enganado, era assim, a reta final era de 2 meses e havia a possibilidade de você construir o estudo num período de 4 meses, que era uma linha intermediária com fundamento na quantidade de questões. Na época eu fui arredio e acabei não seguindo, né? Aí o resultado disso é que eu tomei alguns atropelos e o pessoal, eu acho que tem muita dúvida em relação a como compatibilizar o estudo da faculdade com o estudo para concurso. Ah, legal. Cara, o que eu fiz? Eu gosto também. Eu conto o que eu fiz na faculdade, sabe? Porque, enfim, eu fiz, acabou que deu certo. Não sei se é o melhor ou não, mas é o que eu fiz. É uma experiência passada minha que eu vou dividir aí com o pessoal. Primeira coisa que eu gosto de falar para a galera, Rodar. Se limitar ao que você aprende na faculdade, possivelmente não vai te dar aprovação. Se o aluno ficar ali limitado ao dia a dia de sala de aula, a matéria que o professor deu na sala de aula, dificilmente ele vai terminar a graduação aprovado. E o que a gente vê na realidade é, você acompanhou de ontem para hoje, uma choradeira danada com a OAB. O resultado vai ser esse aí. Então, e se limita ao que viu ali na faculdade, não vai nem um pouquinho mais a fundo, não cria uma rotina um pouco mais efetiva de estudo.
tem grande chance de terminar a faculdade com dificuldades na OAB. Ontem, eu acho que se a OAB não anular questões, vai ser recorde o nível das reprovações. A prova foi um pouco mais difícil que as demais, não foi muito mais difícil também, não, foi um pouco mais difícil. O que vai dar mais de 90% de reprovados aí, com certeza. Com certeza. Então, a dica que eu dou primeiro, pessoal, não achem que a faculdade vai te levar a algum cargo de magistrado, membro do Ministério Público, procurador. Não, se você se limitar àquilo, aquele dia a dia, aquele caderninho ali de sala de aula que você teve na faculdade, as chances de você não obter sucesso é muito grande. Você vai começar praticamente do zero depois da graduação. É o que acontece com a maioria, né, Rodar? A maioria termina e aí vira a ficha aí do estudo para concurso, é uns 2 anos errando, até que então entra na linha ali, mas uns 2, 3 anos passam. Então, pessoal, primeira dica, não se limite àquilo do dia a dia da faculdade, das aulas, vamos um pouco mais a fundo. Aproveitem esses 5 anos da graduação e para ir um pouquinho mais a fundo. Você então, tocou aí num ponto interessante. Eu ontem respondi essa prova e fiz até uma live passando pelas questões de penal e processo penal. E tive a mesma impressão que você, que foi um pouco além do que normalmente é exigido numa prova de OAB, mas que ainda não teve o nível de dificuldade de uma prova aplicada, por exemplo, para um cargo de promotor de justiça. Isso, claro, sem dizer que uma coisa é melhor que a outra. Estou falando só do nível de exigência, né? E eu também percebi uma característica assim, de exigência de súmula, de lei seca para responder questão, coisa que a gente normalmente vê nos concursos e que na graduação, muito embora nós tenhamos um direito de origem romano-germânico, ou seja, apegado à legislação, eu tenho a impressão de que na graduação a gente acaba viajando demais e às vezes nem lê a lei. Não sei se você tem essa impressão. Eu lembro uma vez na faculdade, vou contar essa história aqui, em que o professor de Direito Penal ele não estava lembrando o artigo, né? E aí, então, eu disse para ele, professor, o artigo diz isso. Ele virou para mim, eita, a faculdade você não está aqui para decorar a lei. Então, eu já li a lei seca desde o começo. Eu acho que esse, inclusive, foi um dos diferenciais. E a consequência disso foi que eu ganhei tempo na aprovação, né? Porque quanto mais a lei a gente lê, mais rápido possivelmente a gente vai passar. E por coincidência, ele era examinador da minha prova oral do Ministério Público do Paraná. Isso eu tinha 2 anos de atividade jurídica. Ele foi meu examinador do MP do Paraná. Obviamente que eu não lembrei ele dessa não dá para lembrar essas coisas. Não. Você é aquele que achava que sabia tudo, né? Que me corrigiu na sala. Pois melhor, ele disse assim: quem decora artigo é preso, alguma coisa assim, sabe? Essa aí é boa. Eu acho que foi um dos hábitos bastante positivos que eu tive durante a graduação. Eu lembro que chegou uma época, eu conseguia abrir mais ou menos o vadimeco na legislação que eu meio que quisesse, sabe? Se quisesse abrir na parte geral do Código Civil, já conseguia, sem marcação, nada, abrir ali. Tanto que o hábito que eu criei mesmo de ler a lei quase todos os dias, se não todos os dias possíveis. E aí é normal, a gente lê a Constituição várias vezes e toda vez que eu ia ler tinha algum artigo que eu nunca tinha visto na minha vida. Não sei se você tinha essa impressão também. Eu tinha sempre. A gente lê aquilo 2, 3 vezes e vai ler de novo, parece que nunca leu alguns artigos lá ainda. Então, aí é muito pela repetição mesmo, é uma coisa que não é legal, mas é um bom hábito para quem quer passar mais rápido no concurso, com certeza. E aí, já é uma segunda dica, né? Estudar as matérias da faculdade e, independentemente do que o professor passa, ter contato com a legislação. Então, se o professor está trabalhando teoria do crime, ele naturalmente trabalha com o enfoque que ele quer. Mas você pode fazer a leitura dos dispositivos no Código Penal que tratam da teoria do crime. Inclusive, na OAB, cobraram uma questão sobre arrependimento posterior, que era letra de lei. Letra de lei. Você tinha que saber os requisitos ali do arrependimento posterior. E com isso você resolvia, se eu não estou enganado, 3 das 4 alternativas. Né?
A maior parte das bancas ainda, você pega aí um CESP que cobra mais jurisprudência, mas mais da metade da prova vai continuar sendo a legislação, né? Mesmo para a banca que tem a tradição de cobrar mais jurisprudência, boa parte da prova continua, a gente continua respondendo lendo a legislação. Então, eu recomendo o pessoal aí todos os dias, ou quase todos os dias, pelo menos, ler um pouquinho dos artigos. E o pessoal que está nos assistindo aí, a maioria está na graduação. Então, imagina se ele começa agora lendo lá 20 artigos por dia. 20 artigos por dia, ele vai ler a parte geral do Código Penal em uma semana. Já é Com alguma certeza. já é um bom começo. Imagina o efeito disso em 5 A anos, né? longo prazo, né? Longo prazo. E a graduação tem uma característica bem específica de dar esse lapso temporal para a construção do conhecimento, né? Normalmente, quando a gente já iniciou a carreira, algumas pessoas eu sei que se dedicam só aos estudos, mas mesmo assim há aquele peso de, nossa, eu tenho que passar num concurso para começar a trabalhar, ficar independente, enfim. Então, a graduação dá aquele espaço, né? A pessoa se sente mais confortável para construir, porque, afinal, há até uma visão social de que é um momento ainda legítimo para depender dos pais, por exemplo. Uhum. Uma técnica que não foi utilizada por mim, porque, como eu disse, na graduação não pensava ainda em concursos. Eu, inicialmente, queria advogar e ser professor, e acabei decidindo, em um dado momento, que advogar não era para mim. Mas eu tinha um grande amigo que estudava para concursos desde a faculdade. Inclusive, eu li um depoimento no seu blog, e aí eu já não me lembro se foi um depoimento seu ou se era de uma outra pessoa. Eu acho até que foi seu, contando que tinha uma estrada assim considerável da sua casa até a faculdade, que todos os dias você ia estudando, já pensando em concursos. E a época que eu li esse texto, eu fiz um paralelo com um grande amigo meu, o que ele fazia, eu quero sua opinião sobre isso, ele estudava para as matérias da faculdade, mas estudava através dos livros que são indicados para concursos e complementava no máximo ali com o caderno do professor para saber assim, o que é que esse professor pensa, o que é que ele quer, eu vou me virar aqui, vou ser aprovado na matéria, mas o que eu quero é concurso. Então, se eu estou pegando direito administrativo, eu vou estudar, por exemplo, um autor que eu gosto, por Matheus Carvalho. E ele estudava por aquele autor. Ele lia tudo e ele brincava assim. Ele chegava na livraria e falava: o que é que tem esquematizado aí? Se tiver o nome esquematizado, eu quero. O que é que você acha disso, Eduardo? Foi boa parte do que eu fiz, na verdade. Eu montei a minha bibliografia, na época não tinha Instagram, não tinha nada disso, né? A faculdade em 2008, o que estava na moda na época era o Correio Web. Não sei se você chegou a participar do Correio Web. Então eu do Correio Web. E aí eu frequentava bastante os fóruns de magistratura estadual. Eu acho que todo mundo entra na faculdade querendo ser juiz estadual. É a grande impressão minha. 90% da turma quer ser magistrado. E aí eu peguei a bibliografia de um recém-aprovado no TJ de São Paulo. E por coincidência, era uma bibliografia muito boa e muito parecida com essas que a gente usa até hoje para concurso, sabe? Sim, Então, sim. eu comecei a estudar em cima dessa bibliografia e aí usava os livros dos professores indicavam para temas muito pontuais na faculdade. Então, direito constitucional, para tu ter uma ideia, eu estudei pelo Pedro Lenza. E eu tinha um livro do Gilmar Mendes que eu usava como consulta ali pontual para um ou outro tema mais que eu tinha mais dificuldade, ou que era um tema mais teórico, exemplo, direitos fundamentais. Aí eu pegava ali. Penal, usei na época o Rogério Greco, que já era um livro bem indicado para concurso, continua sendo. Era o Na mais indicado na época. época, sabe? Não tinha o livro do Não tinha maçom. Era o mais indicado na época. Era Eu o entrei mais na faculdade em indicado. 2007, então eu lembro que constitucional o pessoal gostava um pouco também de Alexandre de Moraes, porque tinha jurisprudência, mas quando o Lenza surgiu, com o esquematizado, se tornou o preferido. Tinha... O Alexandre também. Eu pegava na biblioteca, sabe? Eu acho que ele tinha uma Constituição comentada, não sei se você lembra. Era um livro Sim, gigante. sim. Ela ali para consultar a jurisprudência, não tinha o dizer o direito na época ainda, então Não tinha. era na nata ali, no Alexandre de Moraes mesmo. Mas a base que
da minha preparação foram esses livros voltados para concurso. Sem prejuízo de eu ter aprofundado em alguns temas em livros mais clássicos. Por exemplo, Direito Civil, não usei nem para concurso. Eu usei o livro do Carlos Roberto Gonçalves, por exemplo. São 5 volumes, mas que foram lidos durante 5 anos. Aí é mais fácil, né? Uma coisa é você aprender em 5 anos, outra coisa é você aprender em 1 ano depois de formado. Então, a minha biblioteca foi bem boa nesse sentido de voltada para concurso mesmo, complementando pontualmente com autores mais teóricos. E eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que o aluno pode, por exemplo, usar para concurso tranquilamente e usar pontualmente ali em um ou outro tema, uma obra ordinária, né? Mas eu já acho que a obra para concurso ela atende bem o aluno da graduação também. Eu acho também, inclusive, eu sou professor da graduação. Sou professor da graduação aqui na Faculdade Baiana de Direito há 8 anos, né? Como eu disse, minha carreira eu tive de mudar totalmente, né? Diante da minha escolha de querer fazer concurso. E já há alguns anos eu passo o livro de Kleber Masson na graduação e rompo um pouco algo que eu acho problemático na academia, que é ver de uma forma enviesada ou até preconceituosa esses livros que, na verdade, têm o objetivo de ser mais didáticos. O professor, quando escreve um livro e intitula de esquematizado, o livro de Kleber Masson nem usa mais esse título, inclusive, ele, na verdade, só está sinalizando que fez um esforço maior para que o que ele fala seja compreendido pelo maior número de pessoas. E eu, na graduação, por já pensar em ser professor, em penal eu li Roxin, o Juarez Cirino, falar de autores nacionais, Juarez Cirino, Juarez Tavares. Juarez Cirino é um livro que, por exemplo, numa primeira leitura, alguém que não teve contato com outra coisa de penal não entende. Ele usa terminologias, inclusive, da doutrina alemã, né? A leitura Então, eu já passo isso, acho que é excelente para a graduação e é uma dica número 3 aí, né? No final, eu vou até, já seguindo a linha dos esquematizados, lembrar aí cada uma dessas dicas que a gente vai fechando, porque eu acho sensacional. Algumas pessoas perguntam, se você pudesse iniciar os estudos na graduação, eu não digo assim, que se eu voltasse no tempo, eu faria algo diferente, porque às vezes a gente precisa amadurecer, aprender outras coisas que não necessariamente a técnica jurídica para tomar certas decisões. Mas sabendo com certeza que o meu caminho seria o concurso, eu teria feito o estudo desde a faculdade dessa forma. Não é correndo numa sangria desatada para no terceiro semestre da faculdade passar no concurso do MPF, que eu acho, inclusive, inviável. Não há nem maturidade, mas construindo ali a base, já pensando lá na frente. Todos os meus colegas de faculdade que agiram dessa forma tiveram sucesso até muito cedo nos concursos. Esse grande amigo de que eu falei saiu da faculdade e em 6 meses ele era defensor público em Sergipe. 6 meses ou no máximo 1 ano. Ele já saiu da faculdade aprovado num cargo de advogado autárquico em Brasília e depois se tornou rapidamente defensor em Sergipe, que também é um excelente cargo. E construindo a base dessa forma, né? Você tem um número de matérias e algumas faculdades puxam muito. Assim, a Baiana é uma faculdade bastante difícil, mas eu acho que lendo os livros já indicados, lendo a legislação, já lendo a jurisprudência, o desempenho vai ser excelente, tanto na faculdade quanto nos concursos. Aproveitando aí esse gancho, tem uma coisa que eu acho que interessa os alunos da graduação, que é essa questão de estudar para o cargo meio ou estudar para o cargo fim. Porque na graduação, o sujeito realmente pensar, não, eu vou estudar aqui pensando em magistratura, pensando no Ministério Público. E eles ficam nessa tensão. O que é que você acha disso? Estudar para o cargo meio ou cargo fim? Eu já até digo para o pessoal, não estudei para cargo meio. Eu já tinha uma carreira e só estudei realmente para ser promotor. Nem opino muito sobre isso, né? Então, o que eu fiz, Dá?
todas as provas de cargo meio que abriam, eu me inscrevia e depois de publicado o edital, eu estudava para aquele concurso meio que abriu ali. Mas antes do edital, eu tinha comigo a seguinte... eu levava comigo o seguinte: eu não vou desviar o meu foco. Eu estou estudando porque eu quero ser, na faculdade ainda, eu queria ser advogado da União. Olhei lá, mais ou menos, achei que ia ter concurso. Quando eu estivesse terminando a faculdade, falei, eu quero terminar a faculdade advogado da União. O que eu fiz? Eu não estava no regular pensando num concurso de analista, num concurso de técnico. Eu estava pensando em advogado da União. Mas saindo o edital de um concurso que me interessava, aí eu dava o enfoque. Mas ainda assim, eu não estudava matérias não jurídicas. Eu falava, eu não vou desviar o meu foco de jeito nenhum, incluir matérias não jurídicas. E o engraçado é que isso deu tão certo que eu fiz uma prova do MPU e técnico do MPU. Eu era estagiário do PF, queria a vaga de técnico da unidade que eu estava, sabe? Consequência, eu passei para analista, estava no terceiro ano da faculdade, passei para analista, fui nomeado e não pude tomar posse. E fui muito mal na prova de técnico, sabe? Fui assim, muito mal. Eu nem fui classificado na prova de técnico. Por quê? Porque o meu foco era só as matérias jurídicas. Eu queria terminar a faculdade com um cargo de advogado da União, então eu nunca desviei desse propósito de sair inserindo português, matemática, raciocínio lógico, informática. Nunca estudei. Mas eu ia fazer a prova lá, abria o edital, ia lá e fazia a prova. Eu não ficava com medo de prova, não. Sabe? Edital de técnico, analista, qualquer carreira meio aí eu tava fazer prova. Mas sem desviar do propósito inicial, sabe? Eu achei muito interessante isso aí que você falou, porque eu até acho complicada essa expressão carreira meio, né? A pessoa pensa já no cargo como um mero trampolim, né? Embora eu saiba que, né, existe um objetivo final e eu não vou ficar preso a isso aqui, mas diante desse objetivo final, você realmente, eu vejo que a síntese aí do que você falou para o pessoal e também interpretando até para mim, né, o aprendizado, a síntese é: você tem um objetivo, trabalhe em cima do seu objetivo. Surgirem outras coisas, tente amarrar ali, mas sem sair do foco. É uma coisa que, aliás, eu falo muito do pessoal, aproveitando o gancho, em relação à reta final, porque, e eu comecei falando disso, eu errava muito isso. Ao invés de eu dar um tempo assim, não, eu vou estudar 6 meses e concluir um ciclo. A cada edital, eu ia fazendo uma loucura para ver se eu conseguia extrair mais pontos dentro daquilo que é mais cobrado. Então, por exemplo, administrativo para MP, cai a rodo em probidade. Aí eu estava sempre estudando em probidade, porque toda hora saiu um edital. E outras pequenas coisas eu não saneava. Isso eu acho que estendeu até o tempo de estudo. Então aí eu acho bem interessante que você fale isso, porque corrobora esse meu sentimento. Se você tem um objetivo, você encurta o seu estudo trabalhando em cima daquele objetivo. Se pensa num crime meio, meu Deus, direito penal tá aqui, né, passando pela mente. Você pensa num cargo meio, só como um cargo meio, não como algo, não, eu preciso ter um trabalho e tal, porque cada um tem uma realidade. Para quem precisa necessariamente de um cargo, ele não pode pensar como um cargo meio. Aquele é o cargo que vai dar a possibilidade dele se manter, ter uma vida. Cara, dá tranquilidade para a pessoa, né? Às vezes a pessoa fica mais tranquila, precisa daquele cargo e aí vai aguentar chegar numa carreira afim até com mais tranquilidade, mais calma e às vezes até mais rápido, né? Porque vai estar tranquilo. Com certeza. O pessoal fica muito nesse dilema, já que não é um dilema tanto das pessoas da graduação, é um dilema já de quem se formou. E aí? E de quem acabou de se formar, sobretudo. E aí eu pego um trabalho, eu começo a estudar logo. As pessoas não estão acostumadas ao ritmo de estudos, assim, de sentar e estudar. Eu fazia uma analogia quando eu estudava para concurso, que eu deixei de fixar o tema da live. O tema da live, para quem está entrando agora, é estudos para concursos na faculdade, tá? Por um erro, eu não coloquei o título. Mas voltando aqui ao raciocínio,
uma analogia que eu fazia é que o estudo para concurso, ele envolve uma ruptura com toda a nossa ordenação cronológica da vida. Se a gente parar para pensar assim, na faculdade, na escola, a gente tem períodos de aprendizado, a verificação da aprendizagem, a semana de provas, e depois férias, que é um momento em que você descansa legitimado. Aí você se forma, e aí pegando um ganchinho para falar um pouco dessa transição. A pessoa que acabou de sair da faculdade, quem acaba de sair da faculdade, de repente, se vê em um mundo em que ele não está mais legitimado a descansar. O pai dele olha, e aí? Vai Vai fazer fazer o o quê? Vai fazer o quê? E aí? E não há mais, assim, eu vi até uma palestra uma vez de Bill Gates, né? No universo não existe feriado. Não existe final de semana. Algumas pessoas me perguntam, você trabalha domingo? Eu trabalho domingo. Eu posso descansar outro dia. Para o universo não existe domingo. E foi algo que eu aprendi até com os concursos, que é construir o meu calendário, o meu cronograma de vida. Antes eu ficava sempre assim, e agora? E quando é que eu vou descansar? E muitas vezes a gente precisa descansar. E eu precisei construir isso para pensar, não, agora eu preciso de uns 6 meses estudando, independente do edital que saia, esse ciclo de estudos aqui. Eu vou cumprir esse curso aqui, eu vou ler esses livros aqui, não vou sair disso, independente do edital. E aí, nessa transição, que é algo que eu quero sua experiência, eu não tenho certeza se você já saiu da faculdade aprovado, como é que foi essa transição, mas eu acho que é uma experiência interessante para o pessoal que está se formando ou que acabou de se formar agora e que tem correlação com a nossa temática aqui dos estudos na faculdade. Seriam estudos pós-faculdade, logo que a faculdade acaba, né? Cara, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que agora ela entra num mundo diverso e que não tem tempo para aquilo chegar ao final. Se a pessoa ela entra achando que ela vai passar em um ano, ou que, melhor ainda, que ela entra acreditando que depois dos 3 anos de prática jurídica ela vai estar aprovada, aí possivelmente ela vai procrastinar nesses 3 anos, porque ela acha 3 anos muito. Muitos alunos pensam assim, ó, eu tenho 3 anos ainda. E aí usam esses 3 anos como muleta, sabe? Ah, Uhum. 3 anos, posso começar ano que vem, quando viu esses 3 anos foi. E aí já vira, esses 3 anos já foram. E aí vira 6 anos. Então acho que a primeira coisa que tem que ter é isso. Olha, eu vou começar a estudar para concurso e eu não sei quando isso vai acabar. Estando certo disso, eu acho que tem que começar a executar seguindo essas dicas aí que a gente deu aqui agora. Um bom material, não querer fazer nada correndo. E esse é outro erro dos alunos, é querer esgotar tudo em um ano, porque achar que em um ano é suficiente para ler todas as obras e tudo, fiz um curso, você é aprovado. Aí o aluno faz tudo correndo. Isso é outro erro muito grande que eu vejo. O pessoal faz tudo correndo. Vejo gente querendo ler 40, 50 páginas por hora, sabe? Estudar para concurso. Quantas páginas você lê por hora? 50. Quantas por dia? 250. Como você vai memorizar isso no médio e no longo prazo? É impossível. Nem que você tenha memória excepcional, não vai dar certo. Então eu vejo muita gente estudando correndo, muita gente achando que vai passar em um ano e desistindo na sequência. Então acho que assim, é um projeto de vida de médio longo prazo, que se executa com muita calma. Se você correr muito, você vai se perder no meio do caminho. Mas também não pode ser muito lerdo, achando assim, eu vou estudar 1 hora por dia, vou ser aprovado. Também não é por aí. Acho que tem que ter um meio termo aí, criar uma rotina adequada de estudos, umas 4 horas e vai subindo aí até umas 8, eu acho bacana. Eu fazia até mais, mas eu me conhecia, né? Eu consigo 10 aqui, eu vou 10 horas aqui e descansava quando eu achasse que devesse. Mas uma dica que você deve ser, não vivam de reta final, pessoal. Quem vive de reta final vai atrasar um pouquinho ali. Porque possivelmente você não está pronto. Terminei a faculdade, você não está pronto para um reta final. Não adianta sair, terminei a faculdade e saiu o MPMG, eu quero passar nesse concurso. Dificilmente vai passar, né, Rudá? Saiu, esses dias uma pessoa me mandou mensagem começando do zero, saiu o edital do MPMG. Eu vou É. passar? Você acha que vai conseguir? É. Não vai, mas assim, se você Com não todo começa. respeito, né? Só a lógica. Às vezes você é um gênio, mas assim, e algo que as pessoas também não percebem. Não são apenas gênios que passam, na verdade,
A maioria das pessoas que passam no concurso, assim, são pessoas que têm uma inteligência normal e que se esforçam bastante. Eu vejo que, no mais das vezes, são mais esforçadas do que até geniais, né? Sim. E acho que um ponto muito importante aí, que foi tocado, você começa com a quantidade de horas, não adianta achar que, eu me formei hoje aqui, colei grau, fui para a festa de formatura, fiquei lá doidão, dancei, pulei, tô de ressaca ainda, segunda-feira, né, a festa sábado, eu vou começar a estudar 10 horas por dia. As pessoas acham que isso acontece, não acontece. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu errei tudo isso aí. Eu vivi de reta final, eu colocava na cabeça que eu ia estudar 10 horas do nada e não dava certo. E eu ainda, como eu trabalhava e estudava na maior parte do tempo, eu ficava me cobrando. Assim. Eu sou uma pessoa que tem uma cobrança, uma autocobrança muito grande. Então, o pessoal que está assistindo, aquela pessoa que tem um ladinho da cabeça que ofende, pratica bullying, falando como é que você não consegue fazer isso? Não tem nada pior do que a sua própria cabeça falar para você assim, enquanto você está ali lendo a lei de licitações, que é, Leis de licitações, a antiga e a nova, né? você está ali lendo aquele negócio pela 20ª vez, sem reter nada do que está lendo, a sua cabeça está dizendo. Como é que você não consegue fazer isso? Como é que você não tem competência de fazer isso? E não é assim, do dia para a noite, você vai construindo, é como se fosse assim um esporte, né? Um atleta de alto rendimento. Eu, por exemplo, sempre falo pro pessoal, enquanto eu trabalhei e estudei, eu conseguia no dia 3 a 5 horas. E aí podem falar, pô, 3 a 5 a diferença de 2 horas? Porque no dia bom era 5 horas, no dia desgraçado, 3 horas, né? E só consegui bater 8, 10 horas depois que eu larguei o trabalho. E aí eu já tinha anos naquela, construindo uma rotina, procurando me entender, né? Então, eu acho que essa dica do autoconhecimento é fundamental, porque quem se cobra uma coisa que não consegue cumprir tende a ficar muito angustiado, muito mais ansioso. E aí a pessoa que acabou de se formar, né, e já começa a achar, pô, eu não vou conseguir fazer isso. Porque ela vê aqueles relatos, não sei quem estuda 8 horas, não sei quem estuda 10 horas, e não vou conseguir nunca passar no concurso, porque eu não consigo me concentrar. E realmente não consegue normalmente. Quem sai da graduação sem ter esse ritmo não consegue. Aí faz o quê? Uma coisa que eu vejo muito. Se inscreve numa pós aleatória. Eu vou fazer uma pós. Por que vai fazer uma pós? Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu sei por quê. É para superar a sensação de estagnação. Porque acabou a faculdade e é aquele deserto, assim. Você falou uma coisa fantástica, fundamental. Não tem hora para acabar. É aquele deserto, você sabe que tem que transpor ele para chegar na água. E que você vai ficar com sede até chegar. E aí nem todo mundo consegue simplesmente começar a andar e aguentar ali o calor e andar. E começa a procurar essas muletas. Vou fazer uma pós aqui. Nada contra fazer uma pós. É só uma observação sobre esse fenômeno, essa necessidade de se inscrever num curso qualquer para dizer para si mesmo, ou até para os pais, eu estou fazendo alguma coisa ainda. Legitimar ainda uma muleta em relação a essa responsabilidade. Essa responsabilidade deve ser equilibrada, mas que tem de existir. É o seu sonho e só vai dar certo se você trabalhar por ele. Né? Não, E é interessante, como você falou, ninguém começa com 7, 8 horas do primeiro dia. Ou começa e vai uma semana, depois já desanima também. Vai construindo seus pouquinhos, né? Você começou com 4, daqui uns dias você começa com 5, 4 e meia, já dá conta. 5, você vai dando conta. E aquilo vai virando uma rotina, mas você precisa dar um tempo para construir essa rotina. Se você começa 3 meses, cansei, não passei até agora, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Aí começa a advogar. Advoga mal também, daquele jeito, não se dedica à advocacia. Depois vai voltar para concurso de novo. E aí as pessoas, Exato. nesse ciclo vicioso de vai e volta, não avança,
enfim, fica estagnado ali. E vale dizer que... Já viu isso? Você já viu? Todo ano, a pessoa que justifica os estudos compra livro novo. Agora, em janeiro, as edições dos meus livros, e aí começa tudo de novo, tudo usa de todos novo. os livros e para E de não novo. consegue nem terminar de ler aqueles livros. Que são livros extensos. Cada vez mais as pessoas buscam que o livro seja mais resumido. Por conta, eu acho, dessa sanha da reta final. E, assim, nada contra livros resumidos. Eu até acho que existem materiais excelentes que não necessariamente livros. O livro é só um material que foi publicado por uma editora, no final das contas, né? Mas isso acaba criando realmente ciclos de muito sofrimento, né? E eu tô vendo um pessoal falando algumas coisas assim, conta como título, realmente, claro, conta como título. Ninguém está desmerecendo fazer pós-graduação. Só um comentário sobre a busca por certas muletas para evitar encarar essa realidade. E assim, você mencionou a advocacia, e a advocacia é uma atividade na qual ter sucesso é extremamente difícil. Também você tem que criar uma série de instrumentos, às vezes, que vão muito além do que a faculdade oferece para ter sucesso na advocacia, além da técnica jurídica, né? Além da técnica jurídica. Bia pergunta se há uma recomendação para comprar e ler um livro por vez. Eu assim, vou passar a palavra para Eduardo se posicionar, mas se eu me lembro lá dos editais dele, não, em nenhum momento ele recomendou uma matéria por vez. Eu já tive um grande amigo também, e esse grande amigo, até colega de Eduardo, foi aluno de Eduardo, que é o Gabriel Dalla, e ele estudava uma matéria por vez. Ele exauria uma matéria e ele teve sucesso. Foi segundo colocado no último concurso aí do MPF. Então, sobre esses métodos, é importante frisar que tem coisas que dão certo para uma pessoa. Ele se encontrou ali e teve sucesso, foi aprovado em alguns concursos. Quando eu amadureci um pouco, fui me adaptando a algumas dicas que eu extraí do curso Ciclos, um curso que eu fiz, e algumas coisas também lá do método de Eduardo. E aí eu estudava assim matérias mais semelhantes para criar conexões mentais, para ficar sempre batendo em matérias semelhantes ali, revendo de alguma forma aquelas matérias. O amadurecimento que acabou vindo dos ciclos foi como eu consegui inserir lei seca e questões, era uma dificuldade que eu tinha, principalmente pelo tempo. E a pressa sempre, eu diria que foi o meu maior problema. Até eu lidar com a pressa, eu não conseguia ter sucesso, porque quem tem 3 a 5 horas fica naquele dilema. Bom, eu leio mais um pouco, ou eu reviso, eu leio a lei seca, eu faço questões do que eu já li. Enquanto você não entende que é melhor você revisar, fazer as questões, bater mais nas coisas antes de superar os temas, não acontece. Mas aí, Eduardo, sua opinião sobre essa questão aí de comprar um livro, ler uma matéria por vez? Então, como você falou, Dai, eu acho que isso é muito pessoal. A pessoa tem que se conhecer, ver aquilo que dá certo para ela. Você falou do Gabriel. O Gabriel é um dos maiores oradores que eu conheço. Foi um dos melhores alunos de curso de prova oral que eu tive. Se não o melhor. Era fantástico. No curso dele, tinha ele e outro aluno. Os dois estavam num nível, assim, excepcional. Eu falei assim, meu amigo, tu já é procurador, você sabe 10 vezes mais do que eu aqui, pô. Então, assim, não tem como você errar. Ele era excepcional, cara. Mas é o seguinte: quantas matérias por vez? É muito pessoal. Eu não gosto só de uma, acho que fica muito repetitivo, todo dia aquela matéria ali. Eu sugiro mais de uma, porque aí vocês podem fazer revisões menores também. Senão, eu gosto sempre, antes de começar a matéria nova, revisar o que eu estudei no dia anterior, por exemplo. Então eu conseguia fazer isso melhor com mais de uma matéria, deixa estudando lá 2 ou 3 matérias por vez. Eu achava, para mim ficava menos cansativo. Eu conseguia fazer revisões um pouco menores, estudar menos páginas em um dia daquela matéria. Então antes de começar ela de novo tinha menos matéria para revisar. Então eu gostava de mais de uma, pelo menos umas 2 ou 3 aí eu acho que o pessoal consegue incluir. Não gosto de muitas também, porque aí acho que fica muito passado o estudo, Fica compromete muito espaçado. o Foi a raciocínio. mesma impressão que eu tive.
Eu, Eu tinha poucas horas, mas ficava de saco cheio de, nessas poucas horas, estudar a mesma matéria. Principalmente porque, sobretudo no início, eu não gostava de quase nada, só de penal e processo penal. Que eu acabava, nessa senha de reta final, acabava quase não estudando, porque eu precisava realmente, pelo menos esse erro eu não cometi, eu investia mais no que eu entendia que eu sabia menos, e né? essa é excelente. Não adianta a gente só estudar o que gosta, né? Exato. Não, na verdade, não tem Ah, nem como, né? Vamos para os momentos finais aqui da nossa live. Eu acho que já foram extraídas diversas dicas. Só uma última pergunta aqui. A Bia perguntou como fazer revisões dos assuntos, com qual frequência? Você tem uma sugestão sobre essa questão da revisão, Eduardo? eu acho que, primeira coisa, o pessoal me pergunta, olha só, eu vou grifar, eu vou resumir? Eu acho que te perguntam muito isso, né? Perguntam muito. Mas, primeiro, não, tanto faz, o que deve ser certo para ti. O importante é que você construa um material que vai te permitir revisar, né? Não adianta Exato. nada resumir, nunca mais usar esses resumos, não adianta nada você grifar, não entender nada que você grifou e nunca mais usar esses grifos. Eu acho que o mais importante é ou o grifo ou o resumo, é você construir um bom material ali que te permita fazer todas as revisões. Então, é dar utilidade que foi produzido. Eu gostava dos grifos, então eu grifava e relia os meus grifos com frequência. E aí, com frequência, olha, tudo que eu estudei durante a semana eu revisava no domingo. Antes de começar a matéria nova, eu revisava a matéria antiga do dia anterior. Não é tudo também desde o começo, porque senão não ia dar conta de avançar na matéria, né? E só os grifos, né? Só os grifos, e só os grifos. E aí eu tinha que tentar lembrar quase tudo, né? Que eu tinha estudado, tinha acabado de estudar há pouco tempo, eu me forçava a lembrar sozinho. E eu usava o livro ali como consulta, mas a ideia é que eu tentasse lembrar o máximo possível. E aí, tá, depois que eu terminei essas duas revisões aí, do dia seguinte, depois lá no final de semana, eu só revisava quando eu incluía essa matéria tudo de novo. Então eu Quando terminei voltasse todo o ciclo. todo o ciclo. Porque senão também não avançava, né? Eu vejo Com aquelas técnicas certeza. 4, 48, 72, 96. E aí você não avança no estudo, você fica preso mais a uma formalidade ali e não vê avançar. Então, e depois eu só voltava lendo meus grifos. Quando eu tivesse contato com a matéria de novo, era por meio dos meus grifos. Por isso, um estudo inicial bem feito era importante para mim. Não adiantava nada eu ler correndo ali no primeiro contato com a matéria, não entender nada, porque eu não ia conseguir revisar depois, né? Não adianta ali 200 páginas em um dia, o que, que eu ia aproveitar daquilo para revisão depois? Praticamente nada. Então, eu Nada. estudar com calma para conseguir, a partir daquele estudo bem feito, revisar em cima daquilo ali. Inclusive, fiz os dois, resumo e grifos. Eu passei um período, uns 6 meses, que eu fazia fichamento dos livros. E aí, depois desses 6 meses, meu crescimento em provas foi virtualmente zero. E a minha sensação, assim, foi: e agora eu faço o quê? Eu li tudo, eu fichei, mas não lembrei. E agora? Será que eu não consigo? Foi um dos momentos que eu pensei: será que eu não vou conseguir? E acabei me readaptando. Parei de fazer resumo por achar que o grifo acabava sendo mais rápido. Chegava um momento que o resumo era meio que automático. Eu só copiava o que estava no livro. Então era melhor eu grifar o que eu estava copiando e reler o grifo depois, né? Eu acabei migrando de um para o outro. Gostei bastante dessa sugestão. Eu até em breve vou colocar no canal que eu tenho no YouTube um vídeo sobre como é a revisão dos ciclos, que o pessoal pergunta muito, que é uma coisa interessante, mas que também assim, não dá para fazer, a depender da quantidade de temas que você lê no dia, não dá para fazer em menos de 8 horas, em menos de 10 horas. As pessoas às vezes compram curso e acham que vão seguir aquele cronograma sem ter o tempo e não funciona, acabam desestimuladas. Então, em toda estratégia tem uma individualidade, né? A pessoa precisa se encontrar um pouco, pega um método e vai tentando se achar, adaptar à própria realidade. Porque, assim, eu não sei, algumas pessoas até querem mentoria, isso, enfim, que é uma coisa que eu não faço, na verdade a gente nem pode fazer, né? Sim, sim. Também não Mas faria nada, galera. Então, é, é, não existe.
Mas assim, ainda que existisse, quando algumas pessoas falavam, gente, você não tem noção do que custaria efetivamente eu parar o meu tempo para construir realmente um cronograma adaptado à realidade de alguém. Acaba que os cronogramas realmente, por uma questão econômica, financeira, são massificados. Eles não vão na individualidade ali do que a pessoa precisa, né? Então, E a verdade, Rudá, é que quem se conhece é a pessoa. Então ela tem que se conhecer e conseguir. Eu digo, montar o cronograma faz parte do seu aprendizado de concurseiro. Mas é aquilo que eu exato. tô ali não vai dar certo para a tua realidade. Você tem que ter algum padrão, algo que vai te nortear ali. Mas quem que tem que dar os toques finais, as adaptações, aí é personalizar aquilo do próprio aluno, né? O pessoal, algumas perguntas, desafortunadamente, a gente não vai poder fazer, até por uma questão de tempo. Eu sei que o Eduardo é muito solícito e vai poder atender vocês lá no Instagram dele. E algumas perguntas sobre o concurso de IBAMA, algumas perguntas mais específicas que já também não estão correlacionadas ao objeto central da nossa live. Eu peço desculpas de toda sorte, a gente sempre quer atender todo mundo, mas precisa fazer alguns recortes. Eu também estou sempre à disposição lá, eu respondo todo mundo que fala comigo, posso não responder imediatamente, porque a gente tem que fazer outras coisas, né? E eu tenho que realmente nesses momentos finais agradecer Eduardo. Eduardo é uma pessoa que goza da minha admiração. É aquele tipo de indivíduo que quem estuda para concurso hoje conhece, vê de longe, e quando tem a oportunidade de conhecer mais pessoalmente, né, embora numa dimensão virtual, percebe a simplicidade desse gigante aí dos concursos, um cara que partilha a experiência dele e partilha de forma muito solidária, tem um blog, tem, claro, cursos, materiais que ele oferta e que naturalmente tem um custo, porque é o trabalho dele, mas partilha muita coisa de forma gratuita, questões subjetivas, enfim. E sintetizando aqui o que a gente conseguiu extrair de Eduardo hoje, eu não diria nem extrair, que ele expôs voluntariamente e graciosamente, né? A dica um, e depois eu vou passar a palavra para ele complementar e também comentar. A dica um, não se limite à faculdade, ao que ela expõe. A dica 2, leia a lei. Dica 3, estude as matérias da faculdade com os livros indicados para concursos. A dica 4 se referiu a concurso meio. Se você tem um concurso fim com muita certeza, se dedica a esse concurso fim, faça os concursos meio, porque tomar baque em prova também não derruba ninguém, né? Engrossa o couro, eu venho dizendo isso muito no Instagram. Dica 5, não viva de reta final. Isso aí foi rodar por muito tempo, tomou Mas, diversos baques por isso. A dica 6, se conheça, saiba os seus limites e vá tentando progredir, né? Também não adianta só passar a mão pela cabeça e adorar a pílula. Você vai ter que estudar e estudar muito. Mas não acho que você vai estudar 10 horas do dia para a noite. A dica 7 é faça suas revisões, construa seu método de revisão. Foi dada uma sugestão, o Eduardo falou que lia um determinado tema, no dia seguinte, antes de superar, ele relia os grifos e no domingo ele relia tudo que estudou na semana. Eduardo, por favor, suas considerações aí para o pessoal. as palavras de admiração são as minhas. Conheci aqui no Instagram. Você, inclusive, postou seu depoimento no blog, né? Comecei e, enfim, a gente te admira bastante também a forma como você ensina para os alunos aqui. Eu sempre vejo você tirando dúvidas na caixinha lá e fiz dicas gratuitas para a galera. Gosto bastante, enfim, prazer todo meu estar aqui com você. Ainda vou te conhecer aí na Bahia, meu cara. Conhecer o seu estado aí. Enfim, Venha. leiam o depoimento do Rudala no blog. Eu acabei de ver aqui, tá lá ainda. Foi um prazer ter publicado, inclusive. Acho que você foi o primeiro colocado no seu concurso, né? Fui o primeiro na vida. Deu. Gabriel Dalla estava no auditório, inclusive. É? Ele estava na Bahia e perguntou. Gabriel Dalla, eu dividi apartamento com o Gabriel Dalla, né?
E a gente na época até brincava, dizia que a gente alugava cada um quarto e dividia uma área comum de um imóvel, né? E aí ele estava lá até no dia da prova oral, me ajudou muito, né? Eu fazia treinos com ele e aí acabou dando certo, né? Acabei, terminei em primeiro lá. De acordo com as regras do concurso, acabei em primeiro. Mas Maravilha. a gente que faz concurso sabe que é uma questão de momento, de confluência de coisas, né? Inclusive de títulos, que como eu já tinha uma carreira, eu tinha... Não fui o primeiro em títulos, mas tinha assim, de 10 eu tinha 7,5. Teve gente que tirou 10 no título, acho que 2 colegas tiraram 10 no concurso. Mas é isso, né? E a Acabei, em resumo, acabei ficando em primeiro. Cara, e a dica final que eu dou pro pessoal é: aproveitem a graduação, é a melhor fase da vida para estudar para concurso. Como você disse, não tem pressão. É uma coisa que você vai aprender direito penal em 4 anos e não em 2 meses depois de formado. É aquilo que você não tem ninguém te perguntando: olha, o que você vai fazer agora? Você não vai ter o boleto da OAB para pagar. Isso, mais uma coisa, né? O pessoal assim, você não vai ter nenhum boleto da OAB para pagar, pessoal. Então aproveita o momento, aproveita essa fase de menor pressão, e onde você já está estudando naturalmente, está estudando para já dar um enfoque no curso. E outra dica, Dan, não importa de onde que faculdade você é, se é uma faculdade pública, privada, renomada, não renomada, isso não importa, não é indiferente para o concurso. O importante é a forma como você vai encarar esse desafio aí, e a forma como você vai encarar o estudo para ainda leve a sério o seu projeto de vida aí, comece quanto antes possível, que quanto antes vocês começarem, antes vocês vão passar também. É natural, aí é lógica, né? Começou a executar corretinho agora, dá um foco maior para concurso, a chance de você passar mais rápido, depois de formado, é maior, né? Com certeza. Enfim, Edu, só muito agradecer. obrigado. Prazer estar aqui com você. Prazer em recebê-lo. Vai ficar a live aí salva para o pessoal. Não sei se você quiser também, Edu, salvo, tento lhe encaminhar pela nuvem. Enfim, a gente resolve em breve aí pelo direct. Muito Pronto, obrigado mais uma vez, meu amigo. Uma excelente semana e tamo junto aí. Quando vier valeu. para Bahia, me avise que eu vou lhe levar nos lugares legais aqui. Será um prazer, meu caro. Forte abraço aí, então. Forte abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.